Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, para a gente trazer alguns conteúdos aí que possam ser interessantes a respeito de propriedades biomecânicas teciduais, que é o nosso tema de interesse, não é? Então, hoje, ao invés de ficar eu aqui falando para vocês sobre algum tema específico, eu me propus a passar para vocês também algumas fontes que podem ser interessantes para vocês buscarem esse conhecimento também por conta própria, né? Afinal de contas, a gente também se embasa em algumas pessoas, alguns autores, alguns pesquisadores, em algumas fontes de leitura também, né? Primeiro eu gostaria de falar com vocês que existem inúmeras publicações sobre esse assunto, tanto na área de biomecânica básica, mas também nas áreas de fisioterapia, de terapia manual e até mesmo na área de educação física tem bastante coisa que a gente usa para embasar o nosso conteúdo que a gente vem discutindo com vocês aí ao longo dessas últimas semanas. Bom, fora artigos científicos, que obviamente são as informações mais atualizadas e mais atuais mesmo, disponíveis para a gente aprender um pouco sobre qualquer tema acadêmico, seja ele qual for, né? É bom lembrar que existem também outras fontes de conhecimento que são fontes que talvez muitos de vocês estejam familiarizados, né? Um pouco mais acessível, que é a literatura já um pouco mais revisada e publicada através de livros, tá? Então a gente vai falar um pouco de alguns livros que eu estou dando a minha recomendação para vocês poderem pesquisar, ler e até mesmo se aprofundar sobre alguns temas relativos a propriedades biomecânicas teciduais. Bom, muitos de vocês que acompanham a gente aí sabem que um dos livros que a gente já citou, acho que mais de uma vez nos nossos posts aqui na página, é o livro Trilhos Anatômicos, do Thomas Myers, né? Não vou falar dele aqui de novo, acho que a gente já abordou muita coisa dele aí nas últimas semanas, tá bom? Mas sempre é uma excelente dica de leitura, recomendo para qualquer um o Trilhos Anatômicos do Thomas Myers, beleza? Bom, então vou trazer para vocês aqui outras opções de leitura que também eu acho que são válidas da gente conhecer. Num dos últimos posts a gente falou da Shirley Sarman. Esse aqui é o livro dela, que foi publicado já, traduzido aqui no Brasil. Especificamente, esse livro é a primeira edição publicada no Brasil. Ele saiu com o título de Diagnóstico e Tratamento das Síndromes de Disfunção Motora. Ele saiu numa segunda edição com o nome de Diagnóstico e Tratamento das Síndromes de Disfunção dos Movimentos, que inclusive ele saiu com uma tradução melhor, tá? A Shirley Sarman, por sinal, ela estará aqui no Brasil nos próximos meses. Ela estará aqui para um congresso em Caldas Novas em outubro de 2017, tá? E talvez seja a última oportunidade de ver essa grande profissional ao vivo discutindo temas relativos a movimento humano. Bom, o que esse material dela tem a ver com o assunto que a gente aborda? Basicamente, a Shirley Sarman, ela é uma fisioterapeuta que atua na área, ela é norte-americana, atua na área de neurologia essencialmente, mas ela desenvolveu um raciocínio clínico muito interessante e com um conhecimento muito grande de propriedades teciduais e também de controle de movimento. Então, basicamente, nesse material a gente vai encontrar boas discussões de como que os tecidos se adaptam ao movimento e como que, uma vez esses tecidos adaptados, eles influenciam o movimento.
Ou seja, o movimento influencia o tecido e o tecido influencia o movimento, né? De forma que aquilo que a pessoa repete, aqueles padrões que a pessoa tende a repetir em termos de movimento, seja por questão postural, seja por questão de técnica, por exemplo, uma técnica esportiva, seja por questões ergonômicas, seja por questões de aprendizado mesmo, essa pessoa ela repete padrões e esses padrões eles tendem a ser reforçados à medida que a pessoa repete, porque os tecidos eles vão mudando sua estrutura e, consequentemente, as relações que a gente discute tanto aqui de comprimento e rigidez tecidual, por exemplo, de força, hipertrofia, até mesmo de ativação neural, esses tecidos eles poderão, de uma certa forma, favorecer padrões que tendem a se tornar cada vez mais estáveis, cada vez mais enraizados, cada vez mais difíceis de serem modificados, né? E é exatamente nesse tipo de intervenção que a gente entra, que a gente tem os objetivos de intervir nessas propriedades biomecânicas teciduais para otimizar a qualidade e a quantidade de movimento. Esse livro ele tem, então, traz conceitos relacionados a desequilíbrios, uma coisa que ela chama também de dominâncias musculares. Ela fala também de sistemas de classificação. Então, os padrões de movimento eles são classificados também de acordo com algumas características de repetição ou de questões cinesiológicas relativas à direção ou padrão do movimento. Tá? Um livro muito interessante, sugiro que seja um livro de cabeceira de quem tem interesse sobre esse assunto. A única coisa triste a respeito disso é que esse livro ele não está sendo mais editado no Brasil, a editora Santos não está mais publicando esse livro, né? Vocês vão achar talvez esse livro na sua primeira ou na segunda edição, em segunda mão, talvez pela internet aí, tá? Muito triste em dar essa notícia, mas esse livro também ele é editado fora, e quem tem facilidade com inglês pode também importar pela Amazon ou por qualquer outra livraria que possa fazer compras online, ok? A nossa segunda dica vai para um livro até relativamente antigo, mas que ele traz alguns conceitos muito interessantes, como são conceitos, e são conceitos que não são nada novos. O fato do livro ser antigo não vai atrapalhar em nada. Esse livro aqui, Ciência da Flexibilidade, do Michael Alter. Esse livro ele foi publicado pela ArtMed. Essa aqui é a segunda edição do livro. O Michael Alter ele é um treinador da área de educação física. Ele é um ex-ginasta e é especializado em estudar flexibilidade. Flexibilidade é uma das coisas que a gente aborda bastante nas nossas discussões. E ele entra aqui desde a parte básica de conceituações a respeito de flexibilidade, mas também fala sobre as propriedades biomecânicas teciduais em si, fala sobre adaptações desses tecidos, fala sobre técnicas de alongamento, por exemplo, diferentes metodologias de alongamento, fala sobre técnicas manuais, como técnicas de mobilização articular, técnicas quiropráticas, algumas técnicas manipulativas, e ele tem também uma sugestão, uma gama enorme de sugestões de exercícios com imagens, figuras bastante ilustrativas sobre formas de se fazer alongamento ou intervenções para modificar a flexibilidade. Tá? Então, Ciência da Flexibilidade de Michael J. Alter é a nossa segunda sugestão do vídeo, tá bom? Uma terceira sugestão de leitura fica com esse livro aqui, Neurodinâmica Clínica, de Michael Shacklock. O Michael Shacklock, ele é neozelandês. Tive a oportunidade de
assistir aulas dele num congresso alguns anos atrás, inclusive, por coincidência, esse livro está com o autógrafo do cara aqui. Mas o Michael Shacklock, nesse livro ele aborda basicamente aquilo que é sua área de expertise, que é as propriedades de movimento e tensionamento, digamos assim, do tecido neural. Obviamente ele entra para o lado patológico, fala de disfunções da mobilidade e da transmissão de tensão no tecido neural, como isso pode ser relacionado a sintomas. Mas uma das coisas que eu acho interessante que a gente pode abordar aqui é que ele aborda técnicas para afetar essas propriedades neurais. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir, essa edição especificamente aqui, ela traz um CD-ROM, que é uma mídia talvez um pouco mais antiga, né? Esse livro aqui ele tem mais ou menos uns 10 anos de publicação, mas esse CD ele tem umas imagens de ultrassom de imagem mostrando como que acontece o deslizamento do nervo durante os movimentos, as manobras de intervenção neural, as manobras que eles chamam de manobras neurodinâmicas. E a partir dessas manobras, ele propõe, por exemplo, formas corretas, digamos assim, de se manipular ou de se mobilizar o tecido neural, de forma a selecionar esse tecido neural em relação a outros tecidos adjacentes. Ou seja, como que eu posso mobilizar seletivamente o tecido neural em relação a outros tecidos que estejam passando próximos ali. Tá? Então, nossa terceira dica de hoje, Neurodinâmica Clínica, de Michael Shacklock. Esse livro foi publicado pela Elsevier, no Brasil. Ok? Por fim, um livro que não tem no Brasil, mas é um livro muito bom. Eu particularmente comprei ele pela internet, mandei trazer. Tá? Ele não é um livro que fala especificamente sobre propriedades biomecânicas dos tecidos, mas ele é um livro que fala de algumas técnicas específicas que elas podem ajudar a proteger o tecido e, consequentemente, minimizar os efeitos do movimento de maneira deletéria nos tecidos, né? E uma boa ferramenta que a gente tem isso e que a gente aborda muito também são as técnicas de bandagens. Então esse livro ele não tem ainda publicado no Brasil. O nome dele é Taping Techniques, da Rose McDonald. Tá? A Rose McDonald ela é editora do livro, mas cada técnica de taping apresentada aqui nesse livro é proposta por um autor diferente, convidado. Tá? Então a gente, por exemplo, tem técnicas de bandagem para poupar o tendão patelar numa tendinopatia, para poupar o coxinha de pouso infrapatelar ou gordura de Hoffa quando está inflamado, para poupar a fáscia plantar num caso de fasciite, entre vários outros, para poupar o tendão de Aquiles, para poupar a articulação do ombro, tapings posturais que podem inclusive ser interessantes coadjuvantes na modificação de propriedades biomecânicas teciduais. Afinal de contas, o taping de uma certa forma ele vai restringir a mobilidade e permitir que os tecidos se adaptem àquela nova posição, àquele novo comprimento, né? Então, também uma sugestão interessante para quem quer trabalhar com modificação de propriedades biomecânicas teciduais. Bandagens é outro assunto que a gente aborda bastante também, tá? Então temos aqui 4 boas dicas, além do trilhos anatômicos. Espero que vocês gostem, uma ótima leitura para todos e até um próximo encontro. Um abraço.